Esse acordo com o fundo, ele tem pouco tempo, né? Será que o São Paulo, antes de assinar o acordo, não pensou nessa questão do valor? 350 não vai dar, o São Paulo gasta 340 milhões, né, com o futebol. Seria até 10 milhões a mais do que os gastos com o futebol nesse ano de 2024. Mas a notícia que veio, né, numa live com o nosso companheiro PVC, da qual participou, inclusive, o nosso querido Paulo Massini, aqui do Band Esportes, ele trouxe essa informação apurada por ele, que na reunião o São Paulo quis elevar esse teto, porque chegou à conclusão que esse teto é muito baixo para o time se manter competitivo na temporada 2025. Porém, por que se chegou a essa conclusão só agora? Né? E o São Paulo não brigou por um valor maior? Tá esquisita essa história, e é fundamental que o presidente Júlio Casares venha a público esclarecer. O São Paulo realmente agora está tentando aumentar esse teto? O que o pessoal do Fundo Galápagos acha sobre isso? Mas isso já está assinado, Maurício? Já está assinado o acordo? O acordo, fundo, sim. Inclusive, o dinheiro está sendo... Já está? Não entra captado. Em vigor em janeiro agora? Não, mas o dinheiro está sendo captado. Está sendo captado. O que entra em vigor é o exercício de 2025, onde o São Paulo terá que gastar até 350 milhões com o futebol. Pode estender isso se houver uma receita extraordinária, por exemplo, uma venda de um jogador. Mas esse teto é justamente para o São Paulo ter, ao final do ano, um superávit. Mas a venda de jogador entra no fundo de investimento também. Claro que está pagando a dívida imediata também para ter participação em venda de jogadores. Sim, mas se você tem, se você tem um mercado muito bom de vendas, daí o São Paulo tem argumentos para poder esticar um pouquinho a corda. Mas, enfim, fundamental que o presidente Júlio Casares venha a público, convoque uma entrevista coletiva, não exclusiva, né? Coletiva, para que todos os órgãos de imprensa que fazem jornalismo possam ir e fazer as perguntas que os torcedores querem fazer. O fato é que, em princípio, um plano de austeridade, de pagamento de dívidas é uma coisa positiva, né? E me parece um valor de 350 milhões... um valor importante para o São Paulo conseguir, com inteligência, manter um time competitivo na temporada 2020. Eu tenho duas coisas que são pouco debatidas e isso me incomoda um pouco. Primeiro, o Carlos Belmonte não pode estar nesse cargo, pelo estatuto do clube, e ele está. Porque ele é um conselheiro. Exatamente, e ele está já numa segunda gestão do Júlio Casares e não acontece nada. O Conselho do São Paulo fica em silêncio e a mídia segmentada do São Paulo também, que cobre o São Paulo. O Belmonte dá cartas sem poder estar participando. É uma vergonha que isso aconteça. Ninguém fala nada. Ninguém pergunta isso para ele. Ninguém pergunta isso para o Júlio Casares. Jornalista. Ele participou de uma live um dia que eu achei um negócio assim, eu não sou modesto, eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou um cara de gestão. Mas que isso? Cara de gestão aonde? Olha a gestão do futebol de São Paulo. Estava atrasando salário agora. Não tem coisa pior no futebol atual que atrasar salário, certo? Não tem. Porque o jogador, ele derruba a gestão à míngua. O jogador, ele fala assim, o atual jogador, em qualquer sistema, do jeito que é a lei para ele hoje. Se eu não jogar aqui, eu vou jogar em outro lugar. Essa que é a realidade. É assim que eles pensam. Então é o seguinte, o São Paulo tem que tomar muito cuidado. Eu já tinha trazido aqui a informação e, repito, no dia 12 de outubro eu participei de uma entrevista com o Muricy Ramalho, tu é testemunha disso, e eu perguntei para o Muricy, como é que você vê essa questão do fundo com uma limitação orçamentária no futebol? A resposta do Muricy, eu acho que isso é importante ser debatido. Por quê? Todos os outros times que a gente tem conhecimento vão investir muito no futebol. E o São Paulo vai ficar parado? São Paulo é feito de títulos. São Paulo Futebol Clube. E aí como é que fica? Então tudo bate agora com essa questão do departamento de futebol. E outra, se a informação do PVC não tivesse um fundo de verdade, haveria nota oficial? Se não tem problema nenhum, não tem que ter nota oficial. Qual o significado da nota oficial do departamento de futebol? E quando eu uso... Óbvio que existe uma divergência, né? Agora, entregar o departamento de futebol na mão de um cara que não poderia estar lá, cadê o São Paulo? Um clube de vanguarda, conselho deliberativo, né? Sacrossanta sala. Cadê o São Paulo? E, o estranho também é o termo usado, né? O São Paulo desconhece prejuízo. Tu concorda que o Belmonte ainda posta das cartas do São Paulo sem poder exercer o cargo? Olha aqui a nota.
Evidentemente, se há um impedimento por estatuto... Meu Deus do céu! Ele cumpre, ele está numa função que onde não deveria estar, né? E agora, essa situação, ela dá as cartas, esse grupo político dá as cartas do São Paulo há muito tempo. São Paulo não tem uma oposição. O São Paulo é uma capitania hereditária hoje, Maurício. É importante reforçar que não há qualquer desentendimento do Departamento de Futebol com o presidente Júlio Casares, porque talvez haveria a possibilidade de ter aí uma rusga entre o Belmonte, que é candidato à sucessão, né? Candidato à sucessão do Casares. Segue ali no final, últimas duas frases. Sobre o déficit deste ano, o Departamento de Futebol desconhece um prejuízo oriundo do clube social, desconhece também quaisquer assuntos alheios e projetos políticos. Enfim, como desconhece um prejuízo? Se desconhece, não está bem informado, não sabe, tem que dizer claramente, não há prejuízo. Se não há, o São Paulo precisa dizer, porque afinal de contas apresenta o balanço do clube social. Apresenta o balanço do clube social. Então fala, não há. Agora, desconhece é meio estranho, parece que é um jeito aí de não afirmar, né? De afirmar não afirmando. É uma nota pior que a outra. Não afirmar afirmando, ou seja, tudo muito nebuloso. Pretzel, quanto à competitividade do time, 350 milhões não é pouco. Não é do mesmo nível dos outros times, que tem, no caso de Flamengo e Palmeiras, finanças muito mais equilibradas, melhores, superavitárias. No caso do Corinthians, que está aí numa ou tudo ou nada, sei lá, de uma maneira que, do ponto de vista de administração financeira, é irresponsável do Corinthians. O Cruzeiro tem mecenas, tem um dono que está botando dinheiro dele. O Galo a mesma coisa. Não sei como é que vai ser esse ano. A situação do Galo é muito difícil também. Não é mas fácil. Até esse ano aqui, 2023, foi dinheiro colocado dos donos, né? O Fluminense está numa situação complicada, o Vasco também. É o seguinte, tem poucos times com a sua situação financeira equilibrada. Ó o São Paulo aí, ó o raio-x, Pretzel. Receita, ano de 2024, hein? 680 milhões. Gastou metade com futebol, 340. Previsão de gastos para o ano que vem do fundo, sobe 10 milhões. Sobe. Previsão de vendas, tem que vender 160 milhões aí. Vendas de jogadores, né? Aí nós estamos falando vendas totais, né? Que envolvem todos os negócios do clube, né? Marketing e tal, e imagino que shows, etc. Déficit do clube, isso assustou. 191 milhões até setembro, ou seja, até o final do ano vai estar em 200. 2023, a dívida de 665 milhões vai passar no final do ano para 866 milhões de reais. Ou seja, a dívida galopou, ela chega às portas de R$1 bilhão. Isso é uma coisa. Aí eu te pergunto, com o elenco que foi montado, com um time que só ganhou a Supercopa do Brasil, com o elenco caro, você acha que isso é aceitável? Claro que não é. Então, mas claro que a folha salarial não é aceitável. E outra, seguinte, Maurício, o que tem que acontecer nesses clubes que estão estrangulados financeiramente? E que vale para o Corinthians, vale para o Vasco, Fluminense, para o Inter, para o Grêmio, que estão numa situação dificílima também. É o seguinte, nós vamos parar por aqui nesse momento. A nossa gestão é para pagar títulos. Nós vamos ter time, nós vamos disputar, a gente vai lutar. Mas o momento é de união. União política, união social e união da torcida para pagar títulos. O que é pagar títulos? Títulos protestados, títulos de cobrança. Não é conquistar isso, não é, sabe? Pagar. Vai lutar, vai jogar, não vai deixar de disputar. Não é isso. Vai continuar a sua vida, mas vai viver dentro de uma realidade financeira. Esse cenário é mais um cenário de uma diretoria que prometeu mundos e fundos, que enche a barriga, estufa o peito para falar que o São Paulo é um clube de vanguarda. Vanguarda aonde? A vanguarda do atraso. Era um clube referência até 2010. Olha o que virou o São Paulo assim. E outra, o São Paulo ele quer escolher ser o quê? Ele quer pegar o Palmeiras como referência ou ele quer pegar o Corinthians como referência? Qual a referência que o São Paulo tem hoje para tentar disputar? É o Palmeiras? Tem certeza? Porque esse... pelo menos no discurso, Pretzel. A prática a gente vai ver. Mas o discurso é de um ano de austeridade, sem contratações bombásticas, que essa mesma diretoria cometeu. E esse grupo cometeu também, antes com o Daniel Alves e o ano passado, o ano retrasado, com o Rames Rodrigues.